2001, uma das corridas mais badaladas da Indy foi cancelada. O motivo? A altíssima velocidade. Os carros estavam tão rápidos nos treinos que pilotos relataram ficar inconscientes em certos setores da pista. Não teve outro jeito. A corrida foi cancelada e ali ficou marcado o início do fim da kart. Por mais que ainda hoje a fama de que os pilotos americanos só sabem virar para a esquerda, hoje a Indy já não corre em muitos ovais, o que é bem diferente do que acontecia um tempo atrás. A categoria enfrentava circuitos desafiadores, velozes e perigosos, como Michigan e em 2001 o Texas. Vale ressaltar que o autódromo já recebia corridas da IRL, rival da kart, fruto da cisão da categoria na década de 90, e da NASCAR. As corridas aconteciam normalmente com essas categorias, mas elas eram bem diferentes da kart. A IRL tinha carros que não alcançavam velocidades tão altas e tinham uma aerodinâmica mais favorável à pista. E a NASCAR é a NASCAR, né? Mesmo que a pista tivesse tamanho semelhante a Michigan e que as velocidades fossem inferiores, devido à inclinação, o tempo de aceleração era maior no autódromo texano. A kart, então, para possibilitar a corrida, decidiu realizar testes em dezembro do ano anterior, mandando Kenny Brack para correr lá. Then the trucks came over the hill. Em dezembro de 2000, 6 dias antes do Natal, a kart foi às pistas pela primeira vez no Texas. Brack completou 100 voltas com média de 362 km/h e picos de 4.5 de força G, o que é aceitável no automobilismo. Após os testes, foi decidido então diminuir a pressão de turbo de 1.35 para 1.25 bar. Além disso, seria instalado um dispositivo Hanford nos carros, o que aumentaria o arrasto e, consequentemente, reduzia as velocidades. A princípio, tudo corria dentro do planejado. Seriam feitos mais alguns testes em fevereiro e a corrida iria ocorrer normalmente. A não ser pelo fato de Brack não estar pisando fundo naquelas 100 voltas. Kenny Brack também ressaltou diversas vezes o vento na pista e a temperatura, afinal, era inverno nessa época. Outro detalhe ignorado pela organização da prova. Kenny também não corria com os ajustes de downforce e motor para quali. Em fevereiro, ocorreriam mais alguns testes na pista, com um sentimento de desconfiança. Afinal, quem estava dentro da organização da kart já sabia que toda essa história estava indo para um caminho perigoso. Tanto é que, com todas as alterações, as médias de velocidade aumentaram ainda a 1 km/h. Wally Dallenbach foi o diretor de prova até 2000. Em 2001, Chris Neifel assumia seu posto. Wally já questionava se seria possível correr lá, temendo as velocidades que os carros poderiam atingir. Já Neifel não conhecia o Texas Motor Speedway até março de 2001, onde além de conhecer a inclinação surpreendente do autódromo, ele viria a encontrar um problema gravíssimo de segurança. Os postes de ferro que seguravam as grades do alambrado estavam dispostos de maneira perigosa no muro, para dentro da pista. Se um carro batesse no muro e possivelmente subisse nele, ele poderia atingir esses postes, causando graves danos ao piloto envolvido no possível acidente. E esse acidente aconteceu, só que na IRL. David Hamilton bateu, subiu no muro e colidiu contra um desses postes. Schrader and Sarah Fisher back there, she just kind of ran over some stuff, but Schrader. Nos bastidores já se sabia também que, por mais que a diferença de velocidade nos testes não fosse tão gritante em relação à categoria rival, também se sabia que as condições, principalmente de temperatura, seriam diferentes em abril. Em dezembro, Brack foi à pista a 7 graus. Já no dia da corrida estaria a 27 graus. A organização tentava enxugar o gelo enquanto o público e os pilotos esperavam ansiosos pela novidade do calendário. Os treinos começaram normalmente no dia 27 de abril. Os pilotos ficaram impressionados com as velocidades, principalmente o rookie Nick Minashian, que disse se sentir como se seu rosto estivesse sendo puxado para fora do capacete. Na primeira sessão de treinos, Tony Kanaan cravou a volta mais rápida, a 375 km/h. Já na segunda sessão, Gugelmin bate forte na curva 3. Ele desmaiou com o impacto, teve lesões e não pôde correr no final de semana. No sábado, Brack seguiu sendo o mais rápido da pista.
e a essa altura os pilotos já sentiam de alguma forma extrema os impactos da Força G. Da Mata foi o segundo a bater no final de semana, mas saiu do carro sem problemas. Os pilotos estavam sendo expostos a 5G em 18 dos 23 segundos da volta. Após o quali, Brack acabou se sagrando pole position. Houve decidiu então perguntar aos pilotos se algum deles se sentira tonto. Nenhum deles se manifestou. Ele então perguntou se alguém tinha sentido sede. Hélio Castro Neves respondeu que houvera sentido muita sede na noite anterior, um sintoma à alta exposição da Força G. Após o relato de Elinho, uma série de outros vieram à tona. Oriol Serviat disse que os efeitos da Força G impediam um rápido tempo de reação. Seu cérebro não conseguia processar o que acontecia na pista a tempo, tanto pelo fato dos pilotos não tirarem o pé em momento algum da pista, quanto pela pressão que a velocidade exercia no corpo dos pilotos. Ele ainda completou dizendo que dentro do carro não sentia tonturas, mas no momento que saía do cockpit era inevitável. Com tantas preocupações dentro do carro, para ele a velocidade fica em segundo plano quando se está pilotando. Aquilo se torna algo natural e, a certo ponto, imperceptível. Afinal, estão todos na mesma balada. Sem uma referência de quão velozes estão, mas no Texas foi tudo diferente. Foi possível sentir no corpo como a velocidade podia agir de forma extrema. Foi uma experiência totalmente diferente do que os pilotos já estão acostumados. O corpo já não respondia ao que estava acontecendo ali. O carro e o piloto deixariam de ser um só. Bem, pode até parecer isso, mas na prática não foi bem assim. Hélio Castro Neves relatou sentir tonto, assim como muitos. Mas o que realmente surpreende é que ele disse escutar a G. Patrick Carpenter. Para a revista Racer, ele disse ouvir nos bastidores sobre um apagão. Houve, inclusive, questionou os pilotos na reunião que tiveram sobre isso. E de fato, alguns perdiam a consciência entre as curvas 2 e 3. Essa é mais uma evidência de como os pilotos estão tão conectados com a pista e o carro ao mesmo tempo. Mesmo após apagarem, a memória muscular deles os guiavam. Mesmo nas condições mais extremas, os pilotos conseguiam guiar as máquinas, ainda que inconsciente. Após todos esses relatos, o Dr. Stephen Nove decidiu falar com outro médico, Richard Jennings, que também era professor de medicina na Universidade do Texas, além de ter trabalhado na NASA. Jennings ficou assustado com os relatos, uma vez que a perda de consciência é um evento comum entre astronautas e pilotos de caça, mas não entre os pilotos de corrida. A exposição a 5G por mais de 30 segundos foi responsável pela perda de consciência dos pilotos. Além disso, a velocidade e a inclinação era outro fator responsável para aumentar a pressão sobre o corpo dos pilotos. Foi registrado 5.5 G lateral. Seria humanamente impossível os pilotos resistirem isso durante as 400 voltas de corrida. Foi então sugerido o cancelamento da prova, o que não agradou em nada aos donos de equipes e fabricantes de motores. Eles tentaram dar ideias como chicanes e diminuir a velocidade dos carros. Entretanto, se eles não extraíssem o máximo dos seus 900 cavalos, os motores muito provavelmente quebrariam. Joe Hetzler, então presidente da kart, convidou uma reunião, atrasando o warm-up no dia da corrida. E foi decidido que não havia condições para a realização da prova. E amigos da Record, aí estão as imagens do Autódromo do Texas, onde seria realizada a terceira corrida deste ano. Lamentavelmente, a prova foi cancelada. Motivo: falta de segurança. Os pilotos pressionaram, depois dos treinos de sexta-feira e de sábado, os pilotos decidiram pressionar os dirigentes, sentindo que a pista não oferecia segurança para a corrida de hoje aqui. Com uma informação médica dizendo que os pilotos poderiam não aguentar as 250 voltas, essa pressão aumentou e muito. Então a prova foi cancelada, os dirigentes da kart decidiram não realizar a corrida hoje aqui no Texas. Celso Miranda tem mais detalhes. Celso. Oscar, hoje de manhã a gente acompanhou uma tremenda agitação dos pilotos, por conta disso que o André falou, por conta daquilo que eu já havia dito, da força centrífuga, atrapalhar muito a sensação, dando vertigem, dando tontura nos pilotos. E depois de serem informados pelo Dr. Steve Wolff que não havia realmente condições, que eles estavam sofrendo muito risco, eles começaram a pressionar a organização, a kart, e foram ouvidos. Isso é que é muito importante. O presidente da kart, o Josef Leiter, quando ele assumiu o posto, ele disse que ouviria os pilotos e tomou essa decisão baseada na opinião deles e, lógico, nas pesquisas do Dr. Steve Wolff. Após o cancelamento da corrida, o proprietário do Texas Motor Speedway processou a kart, alegando negligência, uma vez que com os testes adequados, seria possível adaptar os carros e realizar a corrida.
a kart teve que pagar as despesas do autódromo e o reembolso do público. Em 2001, a categoria perdeu 1,7 milhão de dólares apenas nessa luta judiciária. E após um acordo firmado, eles perderam mais de 5 a 7 milhões de dólares. As corridas de 2002 e 2003 no Texas também foram canceladas devido a isso. Além disso, a moral com as equipes baixou. A Penske e a Ganassi, as maiores da categoria, colocaram um carro na rival IRL em 2002, para entrar em definitivo na categoria de Tony George em 2003. Problemas financeiros e a perda de equipes, autódromos e patrocinadores decretaram o fim da categoria em 2003. E aquela que entrou para a história por bater de frente com a Fórmula 1 na década de 90 virou só isso: história.